Oi, pessoal. Segundo semestre, a gente está começando a entrar numa fase em que as pessoas se preparam para os vestibulares de música espalhados aí por todo o Brasil. Eu achei que fosse interessante que a gente tivesse um vídeo no canal para comentar esse aspecto específico, vestibulares para violonistas, né? As universidades, o que elas podem oferecer, como é que elas estão estruturadas. Como escolher um curso de graduação sob medida para você, se você realmente está interessado em fazer uma graduação em violão ou se de repente é um interesse passageiro que não vai te levar muito longe, talvez seja interessante pensar em alguma outra opção profissional, mas eu vou partir do princípio que todo mundo que está aqui no canal acompanhando deseja realmente seguir a profissão e está aí às voltas com esse dilema, né? Qual graduação escolher, qual universidade escolher, tá bem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em violão pela Universidade de São Paulo. E eu acho que vocês devem ter reparado uma omissão absurda no vídeo passado que eu falei sobre as mulheres no violão. Selecionei algumas figuras que para mim são referências importantes e expliquei por que essas referências são importantes, mas inclusive dediquei algum espaço para as brasileiras. E já antecipando a mostra para cordas dedilhadas, que vai ser agora dia 2, 3 e 4, em homenagem à violonista Maiara Amaral, e que conta com uma programação só temos mulheres tocando, dando aulas e palestras a respeito do violão. Vai ser uma oportunidade ímpar da gente conferir a programação, da gente conferir a produção dessas excelentes violonistas. Mas faltou assim no vídeo um comentário a respeito de uma violonista muito importante na cena musical brasileira, chamada Gisela Nogueira. Quem é a professora Gisela Nogueira? A professora Gisela Nogueira é a professora titular de violão do Instituto de Artes da Unesp. E eu deixei para falar dela um pouco agora exatamente por isso, porque nós vamos falar das universidades e eu vou ter que falar das universidades que eu conheço mais, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar na Unesp durante 4 anos como professor substituto e por isso conheço bem a linha de trabalho da professora Gisela Nogueira, o que ela pensa a respeito do violão e da música. E, a meu ver, a forma como ela estruturou o curso na Unesp apresenta algumas surpresas muito interessantes e alguns aspectos que são cruciais quando a gente fala de formação musical. Tá? Bom, a Gi, ela trabalha na Unesp faz bastante tempo. Ela foi colega do professor Giacomo Bartoloni. Durante muitos anos foram a dobradinha Gigi, Giacomo Bartoloni e Gisela Nogueira eram os responsáveis pela formação dos violonistas no Instituto de Artes. O curso tem uma peculiaridade bastante interessante. O primeiro ano era feito com o Giacomo Bartoloni, né, que era o violonista carlevariano, né, o cara que é o sujeito da técnica, que compreende ali os aspectos principais da formação de base. Ele fazia uma revisão dessa formação básica, né? O professor Giacomo Bartoloni é um aluno do Henrique Pinto, foi um aluno do Abel Carlevaro, é uma espécie de irmão em formação do professor Edelton Gleden, que é meu professor, né? Por isso que eu chamo o Giacomo Bartoloni de meu tio, né? Ele realmente é uma pessoa que faz parte do meu sistema de referências a respeito do que é ser um violonista, do que é compor para violão, que o Giacomo também compõe. E no segundo ano, os alunos da Unesp eram simplesmente transferidos para a classe da Gisela Nogueira, que trabalhava então música barroca com os alunos. O professor Giacomo, como fazia a revisão do trabalho de base, ele trabalhava principalmente repertório clássico. E o barroco então ficava com a Gisela Nogueira. No terceiro ano, os alunos voltavam para o Giacomo Bartoloni, onde eles trabalhavam uma parte do repertório segoviano, uma parte do repertório clássico do século XX e a música contemporânea. Sendo o Giacomo compositor também, era interessante que ele cuidasse dessa parte. E no quarto ano, os alunos meio que faziam o que eles queriam, mas era natural que voltassem para a professora Gisela, porque a Gisela tem uma experiência como solista de orquestra. Ela trabalha muito com música de câmara. Ela, além do violão de 6 cordas, ela toca também a viola de arame, né, que é um instrumento derivado aí, uma mistura de propostas instrumentais brasileiras e europeias. Ela tem um pé na música antiga. E ela foi uma violonista que trabalhou com o professor Achille Pique, por exemplo, tocando as danças concertantes do Léo Brauer. E foi a ela que o professor Achille Pique dedicou seu concerto para violão e orquestra. Então é uma pessoa que tem uma vivência musical nessa área que poderia, então, assumir essa parte da formação dos alunos.
Não existe isso em lugar algum do mundo. A maioria das universidades que contam com mais de um professor no instrumento, geralmente os alunos escolhem um e seguem com ele o resto da vida. Eu acho isso, eu vejo muitas vantagens nesse sistema de ensino, mas eu tenho que reconhecer que a possibilidade de você conhecer pontos de vista diferentes é bastante apetitosa. Talvez mais interessante ainda do que se a gente fixar assim, a nossa formação em um único professor, né? Chega um momento da nossa formação, assim, até eu que sou quase que um aluno, até hoje me considero aluno do Edelton, mas houve um período da minha formação que eu senti necessidade de buscar contato com outros professores, né? Então eu acho que é interessante que a universidade forneça isso numa perspectiva de que a universidade precisa formar adultos, músicos adultos. E o período para você seguir a formação com um único professor, que se torna uma espécie de tio, se torna uma espécie de pai, né? Ela fique realmente ao conservatório. Depende, todas as formas de pensar a formação dependem muito da maneira de aplicar. Então um curso como esse da Unesp, estruturado dessa maneira, ele pode ser assim desastroso se ele for mal aplicado. Mas vocês já não viram muitos desastres acontecendo no sistema tradicional também? Professores que às vezes criam séquitos de alunos bitolados na ideia do professor, não sabem pensar para fora daquilo estritamente que o professor passa. É uma questão que faz a gente pensar, né? De fato, a maneira como a gente aplica o programa é muito mais importante, às vezes, até do que o próprio programa. Como é que é a estrutura de ensino hoje da Unesp? A Unesp, quando eu fui aprovado para o primeiro concurso de professor substituto, eu segui estritamente o que estava predeterminado para o curso de violão. Então, eu pegava os alunos no primeiro ano, fazia a revisão de base, de técnica, e eles tinham que tocar uma peça do repertório clássico, né? Que a Gisela sempre puxava assim, para um nível mais alto possível. Ela queria que os alunos tocassem Opus 15 de Sor, Gran Solo de Sor, o Rondó do Desaguado, assim, quanto mais complexa fosse a peça, melhor, né? E eu tentava puxar o repertório sempre para trás, assim, eu queria que os alunos fizessem Carcasse, fizessem os estudos mais simples do Sor, eu queria que eles incorporassem repertórios mais numerosos, através dos quais eles poderiam pensar a parte técnica sem grandes exigências, sem que, por exemplo, quando você está trabalhando uma peça como a Grande Ouverture do Mauro Giuliani, você tem demandas técnicas muito complexas a serem tratadas ali. Numa peça um pouco mais simples, como, por exemplo, a sonata, se não me engano, a Opus 92, número 2, do Giuliani, que está no curso progressivo de violão do Henrique Pinto, ou mesmo a sonata, sei lá, a série de estudos de Fernando Sor, por exemplo, até do Opus 35, ou mesmo do Opus 60, os estudos finais do Opus 60, as peças fáceis do Opus 44. Quando você tem peças de demanda técnica mais singela, você consegue incorporar elementos técnicos de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais orgânica. Eu tentava ganhar esse tempo no primeiro ano, e a intenção era que os alunos chegassem no segundo ano aptos então a tocar uma suíte barroca inteira. Porque a Gisela trabalhava nessa parte do segundo ano dois aspectos importantes do período barroco, que é a teoria dos afetos e a questão da retórica musical, né? Então, uma coisa parece muito ligada à outra, né? Mas a questão da retórica está diretamente ligada ao conhecimento da composição em si e das tarefas que essa composição colocam para a interpretação, né? Essa teoria da teoria dos afetos. A retórica musical já diz um pouco mais respeito aos problemas de emissão da mensagem, né? Então, assim, como dizer exatamente essa mensagem, de que maneira deixar claro aquela mensagem que está sendo passada através das peças do repertório que a gente domina, né? O problema do instrumentário também era colocado de uma forma bastante rigorosa, né? Então a Gisela procurava fazer com que os violonistas imitassem o dedilhado de campanella das obras barrocas, porque era assim que soava nos seus originais para alaúde, né? Os alunos eram sempre muito ambiciosos, pelo menos esses alunos que eu peguei de 2013 até 2016, né, até o final de 2016, eram alunos extremamente ambiciosos. Eles sempre queriam tocar assim, a suíte mais difícil de Bach. Ninguém me apareceu ali com uma suíte mais tranquila de Weiss, ou com uma peça para violoncelo de Bach, ou mesmo com as suítes que são muito mais tranquilas de Giuseppe Antonio Bricianello, por exemplo, ou o Ludovico Roncalli, que são compositores do período barroco, que escreveram para cordas dedilhadas, né, que são compositores acessíveis. Os alunos sempre se ferravam, né? Era impressionante, assim, como que o Bach é um compositor que derruba todo mundo. Situações muito engraçadas aconteciam nas provas da Unesp, nesse período que eu trabalhei lá. Mas era uma coisa que funcionava, porque instigava os alunos a estudarem muito,
e esse estudo elevava o padrão técnico e as expectativas musicais, né? No terceiro ano, os alunos voltavam para mim, e a gente trabalhou então essa parte do repertório segoviano e o grande repertório do século XX, né? A música de vanguarda. Tive um aluno lá, o Bruno Quirino, que tocou assim, fez um trabalho sobre a sequência do Bério, que é uma das obras mais difíceis do repertório contemporâneo, né? E no quarto ano, então, eles passavam para a abordagem do concerto para violão e orquestra. É um curso bastante bem estruturado. O primeiro ano trabalhava com o livro Formas de Sonata, do Charles Rosen, que era um livro que esclarecia os aspectos retóricos da forma sonata e, portanto, obrigava os estudantes a desenvolver a sua expressividade. Então, por exemplo, se o primeiro tema ele tem uma característica mais assertiva e o segundo tema de uma sonata tem uma característica um pouco mais lírica, é necessário que o violonista saiba trabalhar a sua técnica para tocar esses dois temas de maneiras diferentes. O caráter desses temas tem que ser tocado de forma contrastante. E aí o aluno está sendo preparado para ter variedades expressivas. Quer dizer, é um curso bastante convincente, é uma intenção assim, de aproximar a teoria da interpretação a uma abordagem prática do repertório violonístico. Tá? Essa eu acho que é a grande sacada desse curso da Unesp, e os alunos que se identificam um pouco com essa parte, com essa ideia, né, de juntar a teoria da interpretação com a parte prática do instrumento vão, sem dúvida nenhuma, achar um parque de diversões ali no Instituto de Artes, né, da Unesp. É uma universidade muito bem localizada, fica do lado do metrô Barra Funda, perto do centro de São Paulo, e os professores de matérias teóricas são espetaculares. Maurício De Bonis, talvez o melhor professor de percepção que eu tenho visto nos últimos 40 anos, a Lia Tomás, que é uma professora de estética extremamente comprometida com com essa parte do pensamento sobre música, da musicologia, Yara Kasnok, que foi minha chefa no Projeto Guri, uma alma maravilhosa, uma pessoa maravilhosa e uma pesquisadora de primeiríssima categoria, super preocupada com as lacunas que os alunos apresentam no começo de suas graduações. Graziela Bortes, uma das mais competentes analistas schenkerianas que nós temos no Brasil. Enfim, vocês vão ter contato lá com o Naim Marum, que é um excelente professor de piano, o professor Aquile Pique, que ensina um curso preparatório para a composição musical também, um músico espetacular. Enfim, poderia falar de cada um desses professores, o professor Abel Rocha, o Fábio Miguel, que cuida da parte de técnica vocal, né? Que é importantíssima para os violonistas, a técnica vocal, saber cantar, aprender a cantar em coro, é fundamental para os violonistas, tá? E, enfim, eu poderia falar de vários professores outros aqui, com certeza eu estou esquecendo, e aqui, para resumir tudo isso que eu teria que dizer, vai aqui uma observação a respeito das vantagens em estudar em uma universidade pública. A primeira vantagem é que ela é pública. A segunda vantagem é que a atmosfera é muito variada, você vai ter contato com instrumentistas que dominam outros tipos de instrumento que não o violão, e isso eleva o nível do debate, porque vocês não vão ficar conversando sobre unha, sobre corda, sobre madeira, que é um assunto muito interessante para nós violonistas, mas em algum momento a gente precisa conversar também sobre estilo, sobre ideia, sobre articulação, fraseado, né? Sobre história da música. É fundamental conversar sobre esses assuntos mais amplos e mais abertos. E o Instituto de Artes da Unesp tem a vantagem que o prédio em que são feitas as aulas de música tem também os cursos de teatro e de artes plásticas e as pós-graduações em artes visuais, cursos de dança. Então é um ambiente artístico realmente muito diversificado e muito variado. É uma delícia conviver nesse espaço, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Bom, enfim, todo mundo gosta de falar mal das universidades públicas, mas o sonho de toda a família é ter os alunos, ter os seus filhos entrando em universidades públicas. Então, o USP, o Unesp e o Unicamp continuam sendo as universidades de ponta. A universidade pública ela é particularmente interessante por causa de uma coisa que praticamente só tem em universidade pública, que é a pesquisa. Eu estou aqui com uma dissertação de mestrado defendida no Instituto de Artes da Unesp, orientado pelo professor Naim Marum. Pensaram que eu só ia falar de dissertações de violão, né? Não, a gente aprende muito lendo dissertações de outros instrumentos. O tema é interessantíssimo. Dedilhado pianístico e suas relações com princípios técnicos musicais. O autor é o Antônio Carlos de Oliveira Júnior. Se estiver assistindo esse vídeo, eu quero cumprimentá-lo pela qualidade desse trabalho. Não é só um trabalho grande, né? Um trabalho quase
praticamente para em pé, né? Assim, vocês me desculpem os desenhos aqui, que a minha filha demanda que a gente utilize os versos das dissertações assim, enfim, com incursões aí ao terreno imaginativo do desenho infantil. Mas a parte em que o autor trabalha com as ideias que ele apresenta a sua pesquisa é realmente impressionante. A tese básica é de que o dedilhado que o pianista escolhe tem direta relação com o estilo do compositor, com o estilo do período, e é muito interessante que a gente tivesse uma pesquisa assim feita no campo do violão, né? No campo dos instrumentos de cordas dedilhadas. Uma frase rápida aqui da conclusão, né? O dedilhar, inspirado na voz humana, no canto, intenciona as ideias musicais, tornando-se como que prosódia e dicção do pianista, né? Quer dizer, desde as primeiras fontes que o autor analisa, percebe-se uma constante analogia entre a expressão musical do teclado e a do canto. Gente, isso pode ser dito a respeito de Fernando Sor. O Fernando Sor era professor de canto também, sabe? Você não precisa esperar aparecer uma dissertação a respeito desse assunto para entender sobre ele. Já temos uma em outro instrumento, mas temos. É muito difícil aparecer um trabalho com essa qualidade em uma universidade privada, porque a universidade privada volta todas as suas forças para a formação quase que técnica, né? E a pesquisa, eu não conheço assim, pesquisa sendo desenvolvida a sério e a fundo no nível que é desenvolvida nas universidades públicas. Vocês podem olhar assim, mas eu sou um violonista bitolado, eu quero tocar violão pra caramba, eu não quero saber, né, dessas questões muito abstratas, muito teóricas. Meu filho, a pesquisa tem direta relação com a qualidade da graduação do curso. Professores que fazem pesquisa entram na sala de graduação mais bem nutridos de informação. Eles têm mais tempo para colocar as próprias ideias no papel, eles têm tempo para se interessar pelos assuntos pelos quais eles são apaixonados, e isso faz com que o calor produtivo da universidade aumente. Quer dizer, a gente precisa ter um certo espaço para produzir a nossa própria pesquisa. E as universidades públicas proporcionam isso aos seus professores, e isso tem um direto impacto na qualidade da graduação. Então não ignorem a questão da pesquisa. Ela é fundamental e ela só existe na universidade pública, praticamente, tá? Eu não estou querendo desdenhar das universidades privadas, até já trabalhei em universidade privada, a maior parte da minha vida acadêmica foi trabalhando em universidade privada, e eu posso dizer que há exceções honrosas, mas as exceções vão confirmar a regra. Muito bem, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Esse então é o vídeo que vai falar a respeito da Unesp, que é a universidade que eu trabalhei entre 2013 e 2016, tá? Tenho muitas saudades, fiz muitos amigos lá. Atualmente, me parece que ela está sem professor substituto. O professor Fábio Bartoloni foi professor lá durante todo o ano de 2017, se não me engano, uma parte de 2018 também, não me lembro bem. Fábio Bartoloni, grande amigo meu, excelente violonista. E a gente tem um doutorando lá, que é o Renato Cardoso, que é um pesquisador também de primeira categoria, que parece que tem assumido um pouco algumas aulas, pelo menos no primeiro ano da graduação. O Renato é um cara extremamente competente, que poderia sim estar fazendo um trabalho excelente lá, mas a ideia de você pegar um doutorando e fazer ele dividir as tarefas com a graduação, né, o ensino da graduação, é um pouco pesada. E aí a gente cai nessa questão de que a Unesp, como tantas universidades hoje, estão passando por períodos difíceis de ausência de investimento. O professor Giacomo Bartoloni se aposentou lá em 2013, foi exatamente por isso que eu entrei, que eu passei, eu ocupei provisoriamente a vaga que ele deixou em aberto quando ele se aposentou, e até hoje não foi criado um concurso que contrate alguém para trabalhar em tempo integral nessa vaga, nessa cadeira. As pessoas estão se virando como podem, e tem garantido aí um trabalho ainda de muita qualidade. Eu tenho acompanhado os alunos da Unesp mesmo depois da minha saída e percebo que existe uma vontade de fazer aquilo dar certo, assim, que está superando aí algumas dificuldades estruturais. Essas dificuldades estruturais uma hora vão precisar ser enfrentadas com um pouco mais de vigor. Então a sociedade precisa pressionar para que as universidades reponham os professores aposentados. Quem quer que entre na Unesp, essa pessoa merece ter um salário digno e condições para se dedicar integralmente ao curso, porque é uma graduação que tem uma história muito bonita e ela merece, né? Enfim, acho que a sociedade merece, né? A Unesp é nossa, como a USP é nossa, a Unicamp é nossa, todas as universidades públicas são da sociedade, né? Muito bem,
no vídeo que vem eu prometo então conversar um pouquinho mais com vocês a respeito da Universidade de São Paulo, a USP, que é a universidade onde eu fiz a minha própria graduação, mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, eu fiz tudo lá. Eu espero que isso ajude vocês a pensar um pouco essa questão do curso e deixem aí no canal comentários a respeito do assunto que vocês acham que precisa ser tratado. A gente está quase entrando em agosto e os vestibulares começam a acontecer ali para setembro, outubro, novembro. É importante vocês se prepararem bem e eu espero que a gente possa ter uma conversa bastante produtiva aqui a respeito desse tema, tá bem? Um abraço para vocês então e até a próxima conversa de violonista que estará no canal na quinta-feira. Até!